dia! Que bom que você está aqui comigo para iniciarmos juntos o dia, buscando a Deus em oração. Bom dia, Délia. Bom dia, Cláudia. Bom dia. Obrigada por estarem aqui comigo. Sejam muito bem-vindos. Vamos começar esta manhã fazendo uma oração, clamando ao Deus poderoso. Senhor amado, Pai querido, Deus vivo e soberano, Deus de glória, honra e poder, adoramos o Teu nome porque Tu és fiel sobre todas as coisas. Senhor, Tu fala na Tua palavra, clama a mim e anunciar-te-ei coisas grandes e profundas que não sabes. Senhor, estamos aqui entregando cada vida nas Tuas mãos. Estamos aqui, Senhor, entregando esta semana que se inicia nas Tuas mãos. Agradecendo, Pai, por estarmos com fôlego, por estarmos com vida, por estarmos aqui, Senhor. Agradecendo, Pai, por cada desafio, por cada situação ocorrida, porque nós cremos que em todas as coisas Tu nos fará prevalecer, não porque somos melhores do que alguém, mas porque nós acreditamos em Ti e nós buscamos a Ti através da Tua palavra. E a Tua palavra diz que Tu age por amor do Teu nome. Então, por amor do Teu nome, Senhor, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Senhor, de cada um que está passando aqui. Guarda, cobre com Teu sangue. Toma aqueles que estão se arrumando para ir trabalhar, se arrumando para ir estudar, para resolver alguma causa. Toma todas as causas, tudo aquilo que será feito nas Tuas mãos. Guarda no trânsito, guarda na caminhada, guarda, Senhor, no entrar e sair dos ônibus. Guarda, Pai, guarda, Senhor. Oh, glória a Deus. Faz, Senhor, segundo a Tua vontade. Nos cobre, Pai, com Teu sangue. Senhor, nós nos chegamos a Ti neste momento. Não, Senhor, repetindo palavras, repetindo orações, mas dizendo, Pai, com sinceridade, que nós precisamos de Ti. Cada um que está aqui, Senhor, precisa de Ti. Então, Pai, toma o primeiro lugar nesta live. Toma, Senhor, o primeiro lugar na minha casa. Toma, Senhor, o primeiro lugar na casa de cada um que está chegando aqui agora. Tira, Pai, toda a perturbação. Tira, Senhor, todo o embaraço. Pai, a Tua palavra diz que a noite pode ter sido de luta, de sofrimento, de tristeza, de choro, mas que ao amanhecer, tudo se fará novo. Pai, então aquieta minha alma, aquieta, Pai, a alma de todos aqueles que estão passando por aqui agora. Aquieta, Senhor. Aquieta. Aleluia. Em Ezequiel 2, o chamado de Ezequiel diz assim: esta voz me disse, filho do homem, fique em pé e eu falarei com você. Enquanto falava comigo, o Espírito entrou em mim e me fez ficar em pé, e ouvi o que ele falava comigo. Filho do homem, fique em pé e eu falarei contigo.
Essa é a palavra de Deus para a sua vida no dia de hoje. Posicione-se na presença de Deus e Ele vai falar com você, vai te entregar a direção que você necessita, vai abrir os teus olhos para que você veja, porque muitas das vezes tem coisas acontecendo que estão assim, ó, diante dos nossos olhos, conforme ditado popular, embaixo das barbas, e a gente não está enxergando e a gente não está vendo. Mas hoje eu profetizo no nome de Jesus clareza, clareza de ideias, clareza de visão, para que você olhe e veja as coisas como realmente são. Porque muitas das vezes a gente olha para a situação e a gente não consegue entender aonde está a verdade, aonde está a mentira. Mas quando nós pedimos para Deus nos dar a direção, nos dar a orientação, nada fica encoberto, nada fica escondido. O que Deus faz? Deus faz a pessoa mandar um zap errado para você. A pessoa está falando de você, falando mal de você. A pessoa está fazendo alguma coisa escondida de você. Pega aí. E de repente você não tem como descobrir, mas a própria pessoa manda um zap que seria para outro, mas manda errado para você. E ali você vê o que realmente a pessoa pensa, o que realmente a pessoa está fazendo, o que realmente a pessoa fala. Por que eu te digo isso? Porque já aconteceu comigo. Eu estava orando sobre um relacionamento, pedindo a Deus direção sobre como eu deveria agir. E a pessoa por quem eu estava orando, perguntando a Deus, me mandou um zap contando tudo aquilo que estava escondendo de mim. Porque Deus é assim, Deus é fiel com você. A palavra de Deus é: levante-se e eu falarei com você. Eu profetizo céu aberto sobre a sua cabeça. Céu aberto que aonde você for, o Espírito Santo de Deus irá com você de tal forma que você irá perceber, você irá sentir a presença de Deus. Quarta-feira passada eu fui trabalhar, eu dou aula de artes. E eu pedi um Uber. E quando eu entrei no Uber, eu saí de casa, eu deixei uma situação difícil, uma cachorrinha minha que começou a passar mal, mas eu tinha que ir trabalhar. Aí eu peguei, ajeitei, cuidei e fui. E o Uber teve que ficar me esperando, que eu demorei para sair de casa, pedi, por favor, me aguarde. E na hora que eu entrei no carro daquele homem, eu entrei assim, aflita, agitada, preocupada com o problema que eu estava deixando em casa, mas tendo que ir seguir o meu trabalho. E de repente eu resolvi fazer aquilo que eu estou convidando você hoje. Ficar de pé na presença de Deus. E ficar de pé na presença de Deus é você orar, é você se apresentar espiritualmente. E eu falei para aquele homem: você se importa de eu orar aqui dentro do seu carro? Porque eu estou precisando orar? Ele falou: não, porque, amados, a Bíblia diz que a gente deve estar em constante oração. E é claro que a gente muitas das vezes ora de boca fechada, só no pensamento, mas eu senti necessidade de levantar a minha voz e orar, interceder. E eu comecei orando por ele. Eu falei: posso orar por você? Ele falou: pode. Eu comecei a interceder pela vida dele, pela família, pelo trabalho, pelo carro, pelos próximos passageiros, por tudo aquilo da vida dele. Clamei. Depois orei pela minha causa, orei pela minha vida. E quando eu terminei, aquele motorista olhou para mim e falou assim: há 3 dias atrás, eu estava sentado
na beira da praia à noite. E eu olhei para as estrelas e disse: Deus, tu não envia ninguém para falar comigo. Quanto tempo que tu não envia ninguém para falar comigo? Aí ele olhou para o meu rosto e falou: Deus enviou você para responder a minha oração. Quando você começou a orar e as coisas que você orou sobre mim. Amados, deixa Deus ser Deus. Deus, ele se manifesta nas coisas pequenas do nosso dia a dia. Tem um hino da harpa que diz: quantas bênçãos dizes, quantas são recebidas da divina mão. Enquanto o milagre que você está clamando não chega, Deus não está parado. Deus está agindo a teu favor. É livramento em cima de livramento. É escape em cima de escape. Os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor para que nenhum mal nos toque. Nenhum mal pode te tocar. Mas é necessário hoje que você dê um passo, se aprofundando na presença do Senhor, recebendo esta palavra que Deus falou com Ezequiel no capítulo 2. Levante-se e eu falarei contigo. E no versículo 2 do capítulo 2, diz o quê? Que o Espírito entrou em mim. Que Espírito é esse que entra num homem? Um homem simples, um homem comum, e coloca ele de pé para ouvir a palavra de Deus. É esse mesmo Espírito que me fez, apesar das minhas lutas e dificuldades, estar aqui neste horário para profetizar sobre a sua vida. O Espírito Santo de Deus quer fazer morada em você. Ele quer te colocar de pé. Você pode dizer: mas eu não sou digno. Eu não sou digna. Eu não sou digno. Eu ontem xinguei. Eu ontem bebi. Eu errei. Mas é em você que o Espírito Santo de Deus quer entrar para te colocar de pé, para que você possa ouvir os mistérios que Deus tem para você, porque Deus tem mistério para você. Deus é um Deus que ele se manifesta na tua vida em público para todos verem, mas ele é um Deus de particular. O teu milagre começa no teu particular com Deus, na tua oração, na hora que você está varrendo a casa, na tua oração, na hora que você está lavando a louça. Quando você está falando com Deus e ninguém mais está ouvindo. Quando as minhas filhas eram pequenas, eu passei muitas lutas na vida sentimental e muitas lutas na vida financeira. E a minha pia da cozinha, ela sempre foi de costas para as pessoas. Ou primeiro ela era de frente para uma janela, então eu ficava com o rosto de frente para a janela, de costas para quem passasse no corredor. E depois, agora, ela é de frente para uma parede, então eu fico de costas para quem está circulando pela casa. Quantas das vezes eu derramei as minhas lágrimas ali, enquanto eu estava lavando a louça e fazendo a refeição. Por quê? Porque eu não queria que as minhas filhas, que hoje já são adultas, mas eram pequenas, que elas me vissem chorar. E eu ali lavava a louça e eu falava para o Senhor. A principal oração da minha vida foi: Senhor, muda a minha sorte. Muda a minha sorte, porque eu não dou sorte na vida sentimental. Muda a minha sorte,
porque eu estou sempre em dificuldade, constante luta na vida financeira. Senhor, muda a minha sorte. E ali eu derramava as minhas lágrimas para que elas não vissem. Aí eu secava o meu rosto, servia o alimento e continuava o meu dia. De repente você pode estar vivendo um momento assim, um momento que você não quer e não pode que ninguém veja as suas lágrimas, porque você é a coluna da sua casa, você é a coluna da sua família. Mas hoje, o Espírito de Deus está entrando em você. Oh, glória! Hoje não é mais uma segunda-feira. Hoje não é mais um iniciar do Senhor. Hoje, agora, é um momento que o Espírito Santo está aí, te visitando, dizendo para você: tá fraca, tá cansada, tá fraca, tá cansada, não sabe como dar conta, mas hoje eu estou entrando na tua vida para te dar direção, para capacitar você a ouvir a voz de Deus de forma clara, ouvir a voz de Deus de forma clara. Eu vou colocar aqui um louvor que fala sobre isso, para que te inspire, para que o Espírito Santo venha passear entre nós. Tua voz, playback. Tua voz, playback. Para que o Espírito Santo venha entrar na tua vida. E venha entrar aqui, sabe? E venha se manifestar. Receba essa, adore comigo. Tua voz, Senhor, fez tremer o deserto. Tua voz, Senhor, ecoar sobre as águas agitadas da alma inquieta que não consegue descansar. Tua voz, Senhor, fez surgir o universo. Tua voz, Senhor, é cheia de majestade. Ela aponta a direção, dissipa toda a confusão e traz luz para a escuridão. É isso que Deus está fazendo hoje na tua vida. Eu preciso calar todas as vozes, menos a tua. Silenciar todas as vozes, menos a tua. Deus está silenciando todas as vozes que estão te deixando confusa, para você ouvir a voz de Deus com clareza. Se eu não te ouvir, eu morro. Se eu não te ouvir, eu pereço. Tua voz é livramento no meio do tormento. Tua voz é tudo. A voz de Deus vai ser clara para você a partir de hoje. Eu não sei como Deus irá falar com você. Se Ele vai falar com você diretamente no seu ouvido. Porque Deus fala no nosso ouvido através do nosso pensamento. Se Ele vai falar com você através de sonhos. Se Ele vai falar com você usando uma outra pessoa, eis que te digo.
ou se Ele vai trazer situações, mas esta manhã tem resposta de Deus para a tua vida. E a resposta de Deus para a tua vida é te alinhar com o céu, para que você possa saber o que fazer, saber em quem confiar, saber o que dizer. Glória a Deus. No meio do tormento, tua voz é tudo, mas eu te ouvi. Começo, meio e fim. A voz de Deus é tudo. A voz de Deus é tudo. A voz do Senhor é tudo. Tudo, 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 tudo. Ontem na minha igreja, o pastor que pregou trouxe uma palavra assim sobrenatural. Não posso nem dizer que foi uma palavra boa, que foi uma palavra abençoada. Foi uma palavra sobrenatural, aonde o Eterno se manifestou dentro daquela igreja. E uma das coisas que deixou claro foi que o erro, ele começa nas coisas que a gente não está percebendo. É como a palavra diz sobre o pecado, que é dado à luz, ou seja, ele é gerado. Os nossos erros começam no nosso pensamento, para depois a gente colocar em prática. Então coloque a mão sobre a sua mente agora, que eu vou interceder pela sua mente. E se você quer orar por alguém que você acredita que precisa que Deus toque na mente, fale o nome dessa pessoa agora. Senhor amado, Pai querido, Deus vivo e soberano, toca, Senhor, nas mentes agora. Porque a Tua palavra diz, Senhor, que os erros, que o pecado, ele começa no pensamento, para depois ser colocado em ação. Então vasculha, Senhor, os nossos pensamentos nesta manhã. Vasculha, Senhor, os pensamentos dos meus, das minhas filhas, do meu marido, do meu irmão, dos meus parentes, da minha mãe. Vasculha os pensamentos, Senhor. E se existe ali, Senhor, algum dardo inflamado, algum sentimento estranho, algum pensamento confuso, algum sugestão demoníaca, que seja agora jogado por terra em nome de Jesus. Toca agora nos seus ouvidos. Toca nos seus ouvidos. Senhor, nesse momento, nós estamos falando sobre ouvir a Tua voz. Tu está falando para nós nos colocarmos de pé, para ouvirmos a Tua voz. Senhor, visita neste momento os nossa audição espiritual, para que nós possamos ouvir de forma clara a Tua voz, a Tua direção. Sabendo, Senhor, que é só o Teu Espírito Santo. Agora coloque a mão no seu coração. É só quando o Teu Espírito Santo entra dentro de nós que nós conseguimos de verdade ficar de pé para ouvir a Tua voz. Ficar de pé para prosseguir na caminhada com Cristo. Porque às vezes, Pai, dá vontade de jogar tudo fora. Dá vontade de desistir. Dá vontade de falar, não vale a pena me esforçar para estar na presença de Deus. Mas hoje é o dia que o Teu Espírito Santo está entrando em mim, está entrando em cada um que está aqui comigo nesta live,
para nos ajudar a prosseguir na tua presença e fazer aquilo que tem que ser feito e não ficar enganado por nada e por ninguém. Que Deus te abençoe. Que o Senhor te cubra com teu sangue. Obrigada por ter estado aqui comigo nessa devocional que veio do céu para mim e para a sua vida. Caso você queira anotar o texto, se encontra em Ezequiel 2, o versículo 1 e o versículo 2. E receba da parte de Deus o Espírito Santo do Senhor entrando em você. E como eu sempre digo, ele é educado. O espírito do mundo não pede licença. Ele traz confusão, disse-me-disse, agitação, fofoca, afronta. O diabo é aquele que suscita o passado para tentar jogar na cara e tirar a sua validação de hoje. Mas Deus é aquele que pega os pecados daqueles que se arrependem, joga no mar do esquecimento e te diz: meu filho e minha filha, dos teus pecados eu não me lembro mais. Então o Espírito Santo está te falando através da minha vida. Deus está te falando: meu filho, minha filha, dos teus pecados eu não lembro mais. Oh, glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui. Dos teus pecados, Deus não se lembra mais. Você está autorizado e autorizada a se colocar de pé na presença de Deus, porque Deus está só começando a falar com você. Que Deus te abençoe. Meu nome é Daniele Rios. Para mais lives e conteúdos como esse, eu falo de fé e também falo de estilo para mulher cristã. Segue, por favor, o meu perfil e envia, compartilha os meus conteúdos com alguém que precisa ser animado na fé. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.